Bom, eu trouxe para o nosso estudo da noite o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Dom de curar. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus capítulo 10, versículo 8. Dentro desse estudo, do dom da cura, dai gratuitamente o que recebemos, eu escolhi falar sobre o passe magnético, que é algo muito comum para a gente dentro do centro espírita. Praticamente hoje a gente vai inclusive praticar. Só que assim, será que realmente nós cremos, confiamos e sinceramente acreditamos em todas as crenças do Espiritismo, os ensinamentos de Jesus, de bem-aventurados aflitos, do perdão incondicional, do amor ao próximo, das práticas, dos conhecimentos que nós adquirimos aqui no Espiritismo, dentro do centro espírita, da imortalidade da alma. Será que nós vivemos isso? Ou será que nós estudamos, decoramos, aprendemos, mas quando temos que realmente dar o nosso testemunho, do nosso aprendizado, nós fraquejamos? Nós vemos na situação da pandemia, pessoas assim que entrar em desespero, como se tivesse fora do controle a pandemia, como se fosse algo que tivesse pego Deus desprevenido. Estou falando pessoas dentro do nosso meio espírita mesmo, Então, o passe magnético, como é uma das atividades que a gente pratica dentro do centro espírita, eu achei um estudo muito interessante que fala das questões físicas do passe, para que a gente consiga entender que, independente de religião, existe dentro do nosso próprio organismo uma condição de poder doar da nossa energia, salutar, para as pessoas necessitadas. Que isso, independente de religião, de crença, de cor, de raça, existe. Independente até se nós acreditamos ou não, ela existe. Então esse estudo ele começou da seguinte maneira. Um físico, cientista, isso em Portugal, Lisboa, eu não tenho o nome desse pesquisador, ele estava assistindo um programa desses programas de TV, e tinha um homem lá que dava esse passe magnético nas pessoas e curava as pessoas, artistas, pessoas comuns, curavam essas pessoas. E a mulher dele, extremamente interessada no assunto, vendo e tal, e ele olhou para aquilo e falou: isso é mentira, Isso é uma forma de hipnose na pessoa, que faz com que a pessoa entenda, acredite que está sendo curada, como fosse aquele placebo que eles fazem para testar remédio, a pessoa acredita que está tomando remédio, e o próprio organismo dela acaba desenvolvendo a cura de alguma forma. E começaram a discutir, e é verdade, não é, e ela citou o exemplo de várias pessoas que tinham passado por lá e tinham sido curadas, e ele questionando, e aí ela falou assim para ele, num certo momento, falou: mas se você tem tanta certeza que não é verdade, você é cientista, por que você não prova que é mentira? Se você provar que é mentira, é bem provável que você vai ficar mais famoso que ele. E ele pensou, por que não? Foi para a faculdade, trabalhava numa faculdade, foi para a faculdade e começou a pensar como ele poderia provar isso. O que ele fez? Ele pegou 6 cobaias, aqueles tipo porquinho da Índia, pegou 6 cobaias iguais, gêmeas, da mesma linhagem,
E fez nas costas das cobaias uma pequena incisão, tirando um pedaço de pele, né, do tecido, né, cutâneo ali das costas do porquinho da Índia, de aproximadamente 2 por 3 centímetros, né? Se não me engano, 2 por 5 centímetros, um retângulo. Então fez uma ferida ali, né? No 6, a mesma ferida na mesma região. A partir daí, ele pegou e começou a tratar as cobaias da seguinte maneira. Ele pegou, conforme ele tinha visto no programa, aquela mesma situação, da pessoa impor as mãos sobre a cobaia e desejar cura, querer que cura, né? Então ele pesquisou essa energia e começou a perceber o seguinte, que todas as coisas que existem no mundo, ela tem uma forma de energia, que na verdade a maioria dos cientistas já sabem que é através do átomo, né? Porque tudo que você pegar, qualquer coisa que você imaginar, um pedaço de ferro, se você for dividindo as partes dele, dividindo, vai chegar numa partícula chamada átomo, né? Que até pouco tempo atrás era a menor partícula, hoje não é mais. Mas esse átomo, ele é formado de próton, nêutron e próton, nêutron e elétron. E essa vibração dessas partículas, dentro de qualquer substância, tá? Gera um campo magnético. Então tudo que você imaginar tem um campo magnético. Essa mesa, esse microfone, a cadeira, o piso, a parede, tudo tem um campo magnético. Inclusive os seres vivos também têm um campo magnético, porque nós também somos formados por átomos e esses átomos têm uma vibração diferente. O que ele percebeu nessa pesquisa? Que os seres inanimados, que não têm vida, tipo essa mesa, quando ele media o campo magnético da mesa, ela era estável, ela não variava. Estável. Ela só sofria alguma variação se tivesse alguma interferência humana. Se batesse, né? Sofresse alguma interferência, ela variava esse campo magnético. Caso contrário, não. Diferente do ser vivo, esse campo magnético ele era alterado. Vivia em constante alteração, dependendo do quê? Do nosso estado emocional. Nosso estado emocional alterava o campo magnético. Beleza. Mas como nós somos seres vivos, e campo magnético era determinado para seres inanimados, eles colocaram o nome, em vez de campo magnético, de bioenergia. Bioenergia. Por quê? De biológico, né? De energia. Então, o que ele fez? Essas 6 cobaias no laboratório, a primeira cobaia não era aplicado nada. Simplesmente ficava com a ferida exposta. A segunda cobaia, eles aplicavam antisséptico, né, que é aquela que a gente passa para limpar o ferimento, e anti-inflamatório, que era para evitar a inflamação. Na terceira cobaia, era aplicado o passe direto, a bioenergia direta. Então era alguém que colocava a mão sobre o rato e ficava ali. Na quarta cobaia, era a bioenergia indireta, porque eles perceberam que essa energia você conseguia passar para a água, passar para uma mesa, você conseguia magnetizar objetos, inclusive a água. Então ele começou a tratar a quarta cobaia com essa bioenergia indireta. A quinta cobaia era o passe magnético mais a água magnetizada. A sexta cobaia era o antisséptico, o anti-inflamatório, a bioenergia direta e a bioenergia indireta. Então era água fluida, no nosso linguajar, né? Água fluidificada, o passe mais os remédios. Aguardou o período de 1 semana e com esse tratamento, tá? Esse tratamento durante 1 semana. E interessante que para o passe magnético, ele não pegou nenhum profissional tipo esse cara que fazia esse trabalho. Ele pegou uma pessoa, né, normal, falou para ela o que ela tinha que fazer, que ela tinha que colocar a mão sobre e
e querer que curasse, desejar que acontecesse a cura sobre aquele ferimento. Uma semana depois, a primeira cobaia, que não foi tratado com medicamento nenhum, piorou. O ferimento foi inflamado, né? A segunda cobaia, que foi tratada com antisséptico e anti-inflamatório, evoluiu 1 centímetro do ferimento, evoluiu 1 centímetro em uma semana. A terceira cobaia, que recebeu a bioenergia direta, que era o passe, evoluiu de 2 a 3 centímetros, quase fechou o ferimento, né? A quarta cobaia, que era a água fluidificada, evoluiu também de 2 a 3 centímetros em uma semana, né? O ferimento começou a se fechar. A quinta cobaia, que era água fluidificada mais o passe, evoluiu praticamente, fechou o ferimento, né? Ele começou com a cicatrização, que ela criou aquela crosta em todo o ferimento. E a sexta cobaia, que foi tratada com medicamento, mas passe direto e passe indireto, que seria água fluidificada, se curou o ferimento. Ele era um cientista, ele não era espírita, não era... Então ele começou a pensar, tem alguma coisa realmente acontecendo diferente, né? Então, dentro do conhecimento dele, ele falou, eu vou mudar o formato, né? Pode ser que tenha alguma coisa reagindo diferente, não é ainda a prova que eu quero de que um passe magnético é capaz de provocar cura. No segundo momento, o que ele fez? Ele chamou uma colega dele, que era bioquímica, e estava desenvolvendo uma pesquisa muito interessante sobre regeneração de tecido celular. Era justamente isso. Você fez um corte na mão, no braço, o que acontecia a partir do momento que você fez o corte no organismo para fechar aquele ferimento? E ela estava com um estudo muito aprofundado em relação a isso. Tanto que ela já tinha descoberto que no nosso organismo, a partir do momento que você faz o ferimento, há uma sequência de substâncias que o seu organismo produz para que comece essa cura, esse fechamento. Só que era interessante que ela percebeu o seguinte, que eram determinadas substâncias e tinha uma que tinha a função de como se fosse o start, para começar. Então ele não precisava somente das substâncias para o fechamento, precisava das substâncias do fechamento, mais essa que era como se fosse um botão, liga, começa. E ela chama essa substância de catalisador. O que eles fizeram? Ele expôs para ela qual que era a situação, o que ele estava querendo provar, e ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos juntar as substâncias capazes de manifestar a regeneração celular e colocar num tubo de ensaio. Você ministra o passe, usa água fluidificada e a gente pinga o catalisador e vê o que acontece. Porque aí não tem organismo ligado a essas substâncias. É as substâncias de regeneração dentro de um tubo de ensaio, que é um vidrinho. Fizeram isso. Pegaram 3 tubos de ensaio e colocaram as substâncias capazes de regenerar tecido, que é produzida por nós, dentro desses tubos. O primeiro tubo não teve nenhuma aplicação de nenhuma energia. O segundo tubo foi ministrado um passe direto, com energia, bioenergia direta. O segundo tubo com bioenergia indireta, né? Ele não usou água, ele usou outra substância para não alterar o processo. Mas é até interessante falar isso, porque a gente também tem essa questão de ritual às vezes, né? Casa espírita tem, não é casa espírita, né? Todo lugar tem os seus rituais, né? Até lembro do Renato contar, quando eu comecei no desenvolvimento mediúnico, ele contou que um centro espírita que ele frequentava, o pessoal, não, o estudo tem que ser na mesa branca, com a toalha branca. E aí o diretor já, não, então vamos fazer sem toalha, não tem que ser na toalha branca. O passe mediúnico também não tem que ter movimento de mão, não tem que ter estalo de dedo, né? Tem gente que acha que o passe precisa de um certo ritual. Não tem ritual.
É uma energia, né? A primeira energia que se manifesta é física, que ele consegue provar nessa pesquisa, que é o primeiro passo é a energia física. É claro que existe o envolvimento espiritual, mas a gente está falando aqui do passe magnético somente dos recursos físicos, que nós como seres humanos somos capazes de proporcionar. Então ele estava nessa fase da pesquisa, 3 tubos de ensaio, com as substâncias capazes de regenerar o tecido no corpo humano. Uma, ele não colocou nada, outra foi o passe direto e outra ele colocou uma substância fluidificada. Aplicou o catalisador e eles conseguiram medir num gráfico como foi essa evolução dessas células nessa situação. A primeira célula, quando ela pingou o catalisador, que era o botão de start para começar essa regeneração, as células começaram a se organizar, na mesma velocidade, na mesma forma que acontecia no corpo humano. No segundo e no terceiro tubo de ensaio, que continham essa manifestação magnética, o aumento dessa organização celular para poder regenerar o tecido foi de 80%. A velocidade que as células se organizaram para recompor o tecido. Beleza. Então até aqui, a gente está falando somente de fenômeno físico. Isso é dentro de um laboratório, um cientista que estava fazendo. Então, até voltando a falar sobre a magnetização, eles perceberam que você conseguia magnetizar qualquer objeto. Então, a água fluidificada que a gente usa aqui no centro, é água porque é a substância mais pura que existe. Ela é a mais neutra. Mas se você quiser fluidificar o café, você pode. Você pode ministrar um passe no café e magnetizar o café, a Coca-Cola, e inclusive objetos, livro, cadeira, você pode magnetizar. Num terceiro momento, ele pegou e pensou o seguinte: mas será que então a influência não está na pessoa que ministra o passe? Interessante o pesquisador, que é mais ou menos como Kardec fez com a doutrina espírita, Eles vão testando todas as possibilidades, para não existir erro, porque se pega uma pessoa que nem nós, que não tem essa didática, na primeira teste já funciona, já me convenceu. Você deu um passe em 6, pegou 6 cobaias, todas as que ministrou o passe evoluiu, tá bom, já chega, e ele fica criando outros testes. Então, nesse terceiro momento, o que ele fez? Ele quis alterar as pessoas que estavam ministrando o passe. E começaram a selecionar várias pessoas, e eles mediam, eles faziam da seguinte forma: eles pegavam a cobaia e colocavam, por exemplo, o Marcelo dar o passe. E mediam qual era a evolução do Marcelo dando o passe. Depois do seu Wilson, dona Sueli, foi alterando as pessoas. E aí começou: Marcelo, qual a sua religião? Não, eu sou ateu. Seu Wilson, qual a sua religião? Eu sou católico. Dona Sueli, não, eu sou budista. E começou a criar grupos de pessoas que estavam participando da pesquisa. O que ele conseguiu com isso? Ele conseguiu formar 3 grupos de pessoas que estavam ministrando passes, que faziam a diferença no passe. Ele selecionou quem estava se destacando, Então ele formou 3 grupos. Pessoas que estavam ministrando passe nas cobaias e eram budistas, zen budistas, essas crenças budistas de meditação, os ateus, que não acreditavam em Deus, e os religiosos de todos os grupos religiosos. Era religioso, era espírita, católico, evangélico, todos estavam dentro desse grupo religioso. Então ele formou 3 grupos, que eram bem distintos, Tinham metodologias diferentes. Os religiosos acreditavam em alguma coisa, acreditavam em Deus, Jesus, o ateu não acreditava em nada. E o zen budista tinha um processo, de meditação, de se isolar, de conseguir limpar a mente. Beleza. Eram os 3 grupos que ele pegou para o estudo. Quando ele analisou os 3, o que mais se destacava, o que conseguia uma evolução maior nas cobaias que eles davam passe, eram os zen budistas. Eles tinham um mecanismo muito preparado de meditação. Então ele pegou e colocou, ele viu que era diferente, era muito dispareio o crescimento.
Em segundo lugar, alguém arrisca dizer quem ficou entre os ateus e religiosos? Os ateus ficaram em segundo lugar. E em terceiro lugar, os religiosos. E o curioso é saber por quê, né? O budista, ele tinha essa facilidade de se desligar e concentrar naquilo que ele queria, por causa da prática da meditação. Então ele via que era bem diferente o estado de meditação dele, e automaticamente, se era algo que ele desejava, quanto mais pura e limpa estava a sua mente, você conseguia focar no objetivo. Os ateus não acreditavam em nada. Então ele falou assim, ele pegou essas pessoas e começou a entrevistar da seguinte forma: o que você pensava na hora de dar o passe? Então o Zen budista, ele falava, não, eu me isolava, limpava a minha mente e pensava na cura do animal. O ateu não acreditava em Deus. Ele falava, eu queria tanto que curasse o bichinho, e eu desejava isso muito assim mesmo, eu não acredito nisso, mas eu queria que curasse. E o religioso, perguntaram para ele, falava, eu me concentrava e falava, Jesus, cura esse animal. Mas aonde foi que o cientista pegou a chave da questão? Se a bioenergia é sua, a partir do momento que você delega isso para outro, você parava de emanar a energia. Então, a partir do momento que o religioso falava, Jesus, cura então essa pessoa, era um processo físico, lembra? Não era espiritual, processo físico. Então a evolução dele caía, porque era uma transferência de energia dele para com o outro. Tinha que ser doação dele. Então, outros, ele até citou um caso que ele falou assim, teve outros que estavam preocupados, mas a hora que eu for doar, se eu vou doar minha energia, não vai faltar? Porque a gente já fez isso aqui tantas vezes. Então ele percebeu o seguinte, os melhores resultados tinham maior índice de concentração, no caso dos budistas, desejo sincero de cura, o ateu não acreditava em nada, era ele e o bichinho ali, não tinha mais ninguém, não tinha Deus, não tinha mais ninguém para ele, então era ele e Deus, então ele desejava muito que curasse, e não cultivar o egoísmo. Então se você está preocupado, dá o passo, mas está preocupado, vou dar, mas eu vou dar pouquinho, porque senão vai faltar energia para mim, amanhã cedo trabalhar. Então era a doação de si, na íntegra, porque essa energia magnética, quando você doa com o propósito da cura, ele é igual à amamentação, A mãe, quanto mais leite ela dá, mais o organismo produz. Então ele é assim que funciona no nosso organismo. Lembrando mais uma vez, estou sendo enfático nisso, mas a gente está falando de processo físico, um cientista que chegou nessa conclusão. Não é que interessante? Mas houve um quarto momento. Ele, não satisfeito, organizou outra pesquisa. Então, olha só como eles são metódicos, Eles, quando aprovam uma coisa, quando eles aceitam, é porque eles já fizeram todas as tentativas. Hoje tem hospital nos Estados Unidos que o passe magnético, que eles chamam de aplicação de bioenergia, é oferecido para o paciente. $60. Dá para você ir para os Estados Unidos e oferecer esse serviço de aplicador de passe por $60, olha só. É um tipo de terapia. O quarto momento, o que ele fez? Ele substituiu as cobaias animais por pessoas. Então agora, um ia ministrar passe em outra pessoa. E o nível de pesquisa deles era tão avançado que eles pagavam para a pessoa fazer um ferimento no braço e aí receber o passe para avaliar a evolução. Nesse quarto momento, eles tinham 3 grupos de pessoas. As que não sabiam que estavam recebendo o passe, elas iam participar da pesquisa, mas não sabiam o que era. Então era feito o ferimento, o outro sentava na frente, mas não sabia que era esse o propósito. As que sabiam e queriam, e as que não acreditavam e não queriam. Vou participar da pesquisa, mas eu não quero que me injeta nada, que me ministra nada, Não queriam. Isso é coisa do demônio, isso é feitiçaria, eu não quero isso. Os 3 grupos. Primeiro grupo, não sabia de nada. O processo evolutivo de regeneração foi igual das cobaias, que receberam o passe magnético. Perfeito.
As que sabiam e queriam receber, tiveram quase que 80% de produção a mais do que no estado normal. Porque além do passe magnético, tinha o desejo dela também de receber a cura, né? As que não queriam, não recebiam. Elas não recebiam. Porque acontece nesse momento uma transfusão de energia. Se você não quer, não tem. Ah, mas então a pessoa que não acredita, ela não recebe? Não. A pessoa que fala que não quer. Se ela dormir e você der um passe nela, ela recebe. Ela não está naquele momento desejando que não quer. Então, com essa pesquisa, ele conseguiu comprovar, nesses 4 momentos da pesquisa, ele conseguiu comprovar o quê? Que existe, né, no organismo humano, como em todos os objetos, esse campo eletromagnético, e nós somos capazes de doar isso a outros. Nessas condições que ele percebeu aqui. Então, o que eu preciso para dar um passe eficiente? Primeiro, desejar sinceramente, né? Não se preocupar com se você vai ficar no prejuízo ou vai acabar sua energia. Então, não cultivar o sentimento do egoísmo, né? E concentração no que você está fazendo, maior concentração. Só que é claro, aí dentro do espiritismo nós temos uma ramificação disso aí, né? Que, se eu não me engano, são 3 divisões também, que é esse passe eletromagnético, que é o passe eletromagnético juntamente com a espiritualidade, que faz o quê? Usa você como meio de suprir as necessidades que você não tem, as energias que você não tem, para atender a necessidade do outro, né? E também tem aquele que não tem merecimento, não tem preparo, mas é usado como ferramenta para alcançar o objetivo de alguém que merece receber. Então eu sou um ministrador de passe, estou dando um passe coletivo aqui, eu não tenho preparo, estou pensando em outra coisa, não estou concentrado, nem quero que ninguém receba nada, mas a espiritualidade vê a necessidade de alguém que está precisando e usa, independente da minha vontade, para que essa energia salutar chegue até essa pessoa que precisa. Então, dentro da espiritualidade nós vemos essas 3 maneiras. Então, o passe que nós damos junto, dentro de um centro espírita, ou com essa intercessão espiritual, ele é dessa forma. Ele é com esse fluido magnético nosso, né, que ele tem o quê? A única propriedade que ele percebeu é essa de regeneração celular. Mas, lembrando que todo o nosso organismo é composto de célula. Então, se o seu problema é hepático, é sanguíneo, toda regeneração celular que acontecer, é bem-vinda, né? É bem-vinda. E aí, mais o quê? Mais essa intercessão da espiritualidade para suprir essas energias que nós não temos ainda no indivíduo que tem esse merecimento, né? Porque com relação à espiritualidade, aí é através de merecimento, né? A pessoa merece, tem todo o envolvimento, o histórico, a herança da vida dela, o porquê que ela está passando por aquilo. Nós sabemos que às vezes uma enfermidade que chega na nossa vida é uma bênção que a gente pediu na vida passada, né? Tem até relatos do quê? De pessoas que estão sofrendo uma doença e todo dia pede pela cura, pede pela cura, pede pela cura. Quando dorme e há o desdobramento, ela vai no plano espiritual, chega lá e fala: pelo amor de Deus, me deixa com essa doença que eu pedi tanto, eu preciso tanto desencarnar dessa forma, é um resgate que eu estou esperando há muito tempo. Então olha o entendimento que a gente tem quando está do lado de lá, que nós nos livramos dessa veste e conseguimos olhar a nossa existência como um todo, não só a partir do berço, né? Então tem tudo isso através de um passe magnético, né? Do envolvimento da espiritualidade nesse trabalho. Mas, para a gente encerrar, é só mesmo essa questão de que o passe magnético você pode ministrar em qualquer lugar. Tem uma teoria também, algumas pessoas falam: não, mas não pode dar passe em animal porque a energia é diferente. Não tem nada a ver. Você pode ministrar passe em qualquer coisa. Então, por exemplo, você tem algum ente da sua família que você quer ajudar e a pessoa
é resistente, né? Você sabe que se você falar para ela, vou ministrar, ela não vai aceitar, ela não vem aqui, ela não vai em religião nenhuma. Então você pode dar um passe na camisa dela. Dá um passe na camisa dela. Você pode dar um passe em qualquer objeto que ela usa, na água da geladeira. O que precisa? Vontade, desejo sincero, o não alimentar o sentimento, não alimentar o sentimento do egoísmo, né? Querer realmente doar de si, é isso que precisa, né? E não tem ritual, né? Não precisa movimentar a mão da direita para a esquerda, não precisa da esquerda para a direita, porque até numa palestra que eu estava ouvindo, o palestrante conta que num centro espírita, ele estava numa fila para receber um passe, e ele viu que as pessoas entravam num lugar e saíam no outro, né? Aquela meia luz e tal, e ele viu que a pessoa saía com a cabeça brilhando assim, né? Ele falou, nossa, esse centro passe deve ser muito forte, né? Porque eu nunca tinha visto a pessoa sair com a cabeça meio que brilhando. Aí quando chegou a vez dele, a moça da porta pediu para ele, falou, moça, mas meio que está todo mundo saindo com a cabeça meio reluzente assim, um negócio meio brilhoso, é energia fluídica. Ela falou, não, a gente pinga um pouco de óleo de cozinha na cabeça, que é para fixar o fluido que é ministrado. Isso é verdade, entendeu? Então, essas coisas assim, né, vai enraizando, que tem que balançar. Aí tem um outro também relato que o centro espírita tinha que erguer a mão antes do passe, que era para receber a energia, porque se você não ficasse com o braço abaixado, a energia não... Então você tinha que erguer a mão, recebia, e depois você ministrava. Então assim, esses rituais, tem tudo isso aqui na literatura espírita nossa, né? Que a gente não... É mais simples do que a gente imagina. E ao contrário, em vez da a gente quer complicar, né? É tão simples, a gente quer inventar moda. É simples de tudo, né? Então, que nós possamos ministrar vários passes eletromagnéticos agora e espalhar a cura, sem a preocupação de que não vai faltar essa energia para a gente, certo? Então, vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento novamente ao nosso Mestre Jesus, que aqui se encontra reunido conosco, agradecendo por tantas mentes maravilhosas, espíritos encarnados, que trazem essa revelação da ciência, da tecnologia, e vem de encontro aos ensinos do Espiritismo, essa filosofia tão balsâmica, que muitas das vezes apaga incêndio dos nossos corações. E quando temos esse contato com revelações da ciência, pesquisas, até realizadas por pessoas que não acreditam em Deus, isso vem fortalecer o nosso conhecimento, fortalecer a nossa crença, renovar a nossa fé, pois a cada dia, a cada revelação, temos a certeza de quanto somos amados pelo nosso Pai. E esse sentimento tranquiliza a nossa alma, refrigera os nossos pensamentos, nos dando a serenidade possível para a nossa caminhada terrena. Com esse sentimento de gratidão, encerramos o estudo de hoje, agradecendo imensamente a Jesus e a toda a espiritualidade amiga. Que assim seja.